vamos entender o que está rolando aqui, né? Eu estava falando ali sobre a importância do sentido. Aqui a gente já entendeu que, pela regra da mão direita, a gente vai enrolar os dedos, né, no sentido da corrente. Então, se tu fizer isso aí, é, apontando os 4 dedos da tua mão, caso tu não seja o Lula, para tua cara, o teu dedão vai apontar para tua direita, certo? Sim, Maravilha. Esse para direita aí seria o sentido do polo norte da espira. do Mi, né? É, claro, aqui eu acho que a gente ainda não está falando num contexto de momento magnético, né? Uhum. Só do Polo Norte e Polo Sul. Então a ideia é, nesse caso aqui, peraí, na verdade desculpa, eu falei o contrário, falei totalmente o contrário, desculpa. Pega a sua mão, faz o sinal do bigodinho, só que tu vai ver agora tu vai pegar os teus dedos e vai enrolar eles e vai apontar em direção ao teu rosto girando tua mão, certo? Eu tô Assim, fazendo isso aqui, mas tá. E daí falando, eu tô explicando o que eu tô fazendo, né? Tu tá vendo teu dedão pra esquerda? sim, Maravilha. assim. Esse é o sentido norte, desculpa, eu tinha explicado errado ali aquela hora. Uhum. Né? Por quê? Porque o sentido aqui, né, está indo em direção ao seu rosto, né, a parte de baixo. Então Assim. tá pra esquerda. Isso. É Então como se eu significa tivesse que. assim, o lápis tivesse apontado, se eu usasse um lápis para descrever essa espira, assim, tivesse Isso. nessa posição, assim. Exatamente. Aham. Exatamente isso. Então significa que o lado esquerdo da espira é o norte, ok? O Uhum. lado que aponta o teu dedão. E o lado direito, então, vai ser o sul. É basicamente isso, tá? Agora vamos olhar pro ímã aqui, né? O polo que está chegando perto da espira é o polo sul, não é mesmo? Uhum. Então nós temos polo sul do ímã e polo sul da espira, sacou? Uhum. Porque se eu pegar essa imagem aqui, né, pela nossa lógica, a gente já entendeu que vai rolar um Churubango, Turusbagos aqui, e aqui é sul e aqui é norte, certo? Uhum. Isso. Então é sul com sul, ou seja, vai repelir, não é mesmo? Sim. A ideia é essa. Pegou a ideia agora, entendeu? Entendi. Tá. Maravilha. Show de boelas. Qualquer dúvida é só falar. E aí, qual é a outra questão que tu queiras ver agora dessa vez de Então, aí contas? seria uma de conta. Eu vou seguir aqui o roteiro que eu tinha começado a fazer, mas eu não tinha dado sequência. Seria a questão 5 daí da próxima parte dos exercícios e problemas, né? Questão Aham. 5 que ele pergunta, acho que qual a orientação e o campo do campo magnético no ponto da figura 33,5. Deixa eu ver aqui. Questão 5. Figura 33,5. Cadê? Essa aqui. Essa aqui é 33,5. Maravilha. Isso. Por que que tem esses dois risquinhos ali ao nível de dificuldade? Que nem no Halley, né? Tem dois Eu nunca risquinhos ali, reparei, né? né? Pra falar a verdade, eu nunca Tem no reparei isso, Halley, não. são pontinhos. 3 pontinhos são as questões mais difíceis. Hum, Bem, então me parece ser Biosavar, né? Certo? sim. Aí, uma pergunta assim, professor. Diga. Quando ele pede, assim, né? Ah, calcule o ponto, o campo magnético no ponto tal. Eu tenho que assumir que nessa situação eu estou trabalhando com que tipo de superfície ou que tipo de corpo, porque dependendo do tipo de superfície que eu estou trabalhando, eu tenho que aplicar a lei de uma forma diferente. Muito bem observado. Às vezes a gente pensa que a equação serve para tudo, né? Mas, por exemplo, a lei de Coulomb, ela só serve para partícula. Uhum. Se tu tentar fazer a lei de Coulomb para um fio, não vai dar certo. Bem, daí o que que tu tem que fazer? Adaptar a lei de Coulomb, integrar ela para vários pontos, e daí tu gera um fio, né? Integrando infinitamente, que seja. Daí tu consegue usar a lei de Coulomb para um fio, né? Mas tu simplesmente achar que se tu tiver um fio, tu vai poder usar QF igual a Q quadrado, ou Q1, Q2, né? Uhum. Dividido por R quadrado aqui, não vai dar certo, né? Com certeza não. A mesma coisa para a lei de Biot-Savart. A lei da Biot-Savart é análoga à lei de Coulomb. Mas a Sim. gente adapta a lei de Biot-Savart para cada superfície, para cada corpo, né? Às vezes, normalmente, tu está trabalhando com fio, a lei de Biot-Savart. Mas
Mas às vezes tu tem ali partícula, né? Partícula em movimento, que gera campo magnético também. Aí seria uma outra Mas, regra da mão direita não, também? bem, aqui como é próton, né? Vai ter que tomar cuidado, mas o que eu quero que tu entenda é o seguinte: a lei de Biot-Savart é uma lei geral. Tal qual a lei de Ampère, a lei de Gauss, lembra da lei de Gauss? Sim, sim. Elas servem para todas as situações, elas são leis da natureza, vamos dizer assim. Mas a gente costuma utilizá-las em situações específicas. Por exemplo, é muito mais gostoso utilizar a lei de Coulomb quando tu tem só uma partículazinha, não é mesmo? Aí tu Sim. entende lá que o campo aponta assim, né? Se ela tá lá. Só que às vezes tu vai ter que usar a lei de Coulomb integrando ela para fazer um filme, uma coisa a lei de Biot-Savart. Então agora, por exemplo, aqui, né, a gente tem um ponto, maravilha. Né? Supostamente, se fosse para se preocupar com encontrar coisa de campo, né, e força e tal, a gente usaria a lei de Bolsavar. Mas aqui eu acho que é mais fácil que isso ainda, né? Vai ser só utilizar a equaçãozinha velha lá, né? Da, como é que é? Da carga em movimento, né? Só que nesse caso eu não teria que ter mais uma informação, por exemplo, a direção em que a força, quer dizer, ou a direção do campo ou a direção da força para encontrar o campo pela regra da mão direita. Vamos ter que fazer isso, claro. Vamos ter que se preocupar com o produto vetorial, em outras palavras, né? Ah, sim, isso. A gente vai ter que fazer isso. Bem, vamos aos poucos, né? Primeiro, a gente tem uma carga positiva, 1,6 vezes 10 a menos 19 aqui, né? No próton. Uhum. Tem uma velocidade de praticamente ali um centésimo da velocidade da luz. Legal. E nós temos um ponto específico onde o próton está. Né? Se eu for definir esse ponto onde o próton está, eu vou dizer que ele está em coordenadas cartesianas no 1 de x, né? 1 centímetro no caso, 0, 0. Certo? Certo. Maravilha. É basicamente isso. Esse, vamos dizer assim, é onde o próton está. Então, como é que eu posso chamar o próton? Vou chamar de PR. E onde o nosso ponto tá, que eu vou chamar de P, pela mesma lógica, é 0, 1 e 0, né? Uhum. Beleza? Muito bem. Então, é obviamente, né, quando a gente está falando de forças eletromagnéticas, a gente está falando das distâncias que existem entre elas, né? A intensidade dessa força, ou do campo que seja, está associado com a distância. Sim. Certo? Maravilha. Obviamente, para encontrar essa distância aqui, não precisa de muito rolê, né? Você já sabe fazer Pitágoras, te ensinou para você na escolinha. Vai ficar. Oh, caramba, quero usar vermelho. Vai ficar a raiz de 2, né? E quando tem um triângulo equilátero, raiz de 2. Certo? Certo. Ou seja, 1,41 vezes 10 na menos 2. No caso, metros, né? Vou deixar metro aqui. Mais bonitinho meu M. Mais bonitinho meu M. Se não deixava 1,41 centímetro mesmo, né? Uhum. Vamos lembrar só para não fazer merda depois que isso aqui é centímetro. Beleza. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tá. Agora que vem o BO. Por quê? Porque nós temos que utilizar a lei de Biot-Savart aqui, né? Infelizmente, não é simplesmente um problema que nos pede, sei lá, a intensidade do campo. Está falando de orientação também. Então a gente vai Sim. ter que se preocupar com a questão ali do produto vetorial, né? E a gente conhece bem a lei de Biot-Savart para uma partícula. O chato da lei de Biot-Savart é quando tem que integrar, né? Mas de Uhum. modo geral vai ficar μ0 4π, né? Que é a constantezinha que fica ali. QV vetor, né? Vezes, vetorial R. Note que esse R aqui é o R chapéu, ou seja, é só o vetor da direção, Sim, sim. é o vetor unitário. Mas se eu não tiver a fim de trabalhar com o vetor unitário, eu posso simplesmente usar o R normal e dividir por R ao cubo. Lembre-se que daí esse cara não é o unitário. Ou Uhum. melhor, não é o vetor que foi dividido pelo seu módulo, certo? Certo. Porque, né, pela lógica da própria física, né, da própria dimensionalidade da física, esse cara aqui não teria unidade quando ele é dividido pelo módulo dele, né? Por isso que a gente pode colocar um R quadrado ali. Agora, aqui, como ele tem unidade de metro, né, tem que matar aqui para ter metro quadrado embaixo, certo?
Certo. Muito bem, eu não sei até que ponto tu fez essa conta, eu tô fazendo aqui bem de boinha, tá? Uhum. Não, essa questão foi a última que eu parei, mas eu não cheguei a fazê-la, entendeu? Certo. Bem, qual é o ponto legal aqui? É perceber que nós temos um produto vetorial, né? É o único ponto, assim, chato. Vai ter que voltar. Chamei de legal, depois chamei de chato, mas difícil, né? É interessante. Aquele ponto que a gente tem que dar uma parada e uma avaliada, né? O que que vai rolar aqui? É, a gente tem esse produto vetorial, né? Então, a gente conhece algumas coisas sobre produto vetorial. A gente, por Uhum. exemplo, sabe que o módulo dele, né? De qualquer produto vetorial que seja, é o módulo dos vetores, esse cara aqui a gente sabe que é um, por quê? Porque, pô, aqui é um, né? Ou melhor, o vetor diretor aqui, se eu estiver trabalhando com chapéu, né? Se eu estiver trabalhando com chapéu aqui, vai ser um, certo? Talvez seja Certo. até legal para a gente facilitar nesse ponto. Vezes o seno de teta, né? Esse seno de teta que aparece na lei de Biot-Savart é justamente por causa do produto vetorial, né? Mas, vamos deixar com o chapéu por enquanto aqui, beleza? Certo. Então, se eu tiver interessado no módulo, que é uma das coisas que o problema fala, pra gente encontrar, então vamos, sei lá, conseguir pelo menos meio ponto aqui, eu já vou poder dizer que vai ser M04π, esse cara aqui vale mais ou menos 10 na menos 7, né? Que V seno do ângulo e dividido por R quadrado aqui, tá bom? Certo. Porque eu tô trabalhando de novo com a versão do chapéu. Muito bem. Tudo bem até aqui? Tudo bem, tudo bem. Tá bom. Então agora, daí o teto ali normalmente ele entra perpendicular e daí dá um, né? Aquela história toda. Muito 90 bem. graus, né? Ele daria um. Isso, perpendicular 90 graus, exatamente. Agora bem, só que aqui não é bem o caso, né? Por quê? Porque ele claramente não tá com ângulo de 90 graus aqui, ele não tá com um ângulo entre a velocidade e vamos dizer assim, né? Se eu pudesse dizer aqui qual é o ângulo entre a velocidade do próton e a reta que liga o próton ao ponto, né? Não é 90 graus, é 45, certo? Sim, Porque a sim. velocidade tá para cá, a reta que liga, que seria o R chapéuzinho aqui, né? É 90 aqui, né? É 45, melhor dizendo, certo? Sim. Seria 45 ali em cima e 90 ali, 180 graus, né? É, 45 nos dois cantos, né? Isso. Não importa muito aqui, felizmente. Mas o ângulo que nos interessa é esse, né? Entre os vetores, Uhum. certo? Então, claro, às vezes tu vai ter que fazer uma trigonometria toda aqui, né? A lei de Biot-Savart tem de tudo, né? A gente tem que fazer essas adaptações, mas aqui tá bem de boa. Beleza? Beleza. Então, tá bom. Então, o produto vetorial aí entre os dois é 45, maravilha. Significa que o nosso seno lá vai ser raiz de 2 sobre 2, né? Porque seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, Sim. beleza? Beleza. Então, vamos lá. Então, vai ficar P igual 10 na menos 7. Nossa senhora. 1,6 vezes 10 na menos 19. Aqui vai ficar a velocidade 2 vezes 10 na 7. Aqui vai ficar raiz de 2 sobre 2, né? Que é o seno. Uhum. Aqui embaixo também vai ficar a raiz de 2 vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado. Então, dá pra cortar umas coisas aí, mano. Por exemplo, dá pra cortar isso com isso. Dá pra cortar esse com esse. E também dá pra cortar isso com um disso, né? Com um Uhum. disso, sacou? Então vai ficar. Antes de ficar jogando coisa na calculadora, corta o que é de boa cortar, né? Tudo É, bem senão nos o cortes calculador aqui? engana. A calculadora é meio chata às vezes de pôr as coisas. Bem, daí sobrou só embaixo ali, né? Um raiz de 2. E esse cara aqui vai ficar. Potência de potência multiplica com suas potências 10 na menos 4, né?
certo? Certo. Então, certo, parceiro. Agora, tem que ver uma coisa, né? Que, bem, dá pra simplificar essas paradas aí, né? Vai ficar praticamente um isso aqui, né? 1,6 dividido por 1,4, né? Praticamente um, certo? Sim. Seria 1,1, mais ou menos. Porque raiz de 2 é 1,4, né? Vai ser mais ou menos 1,1 essa divisão. E daí esse cara vem pra cá, né? Vai ficar 10 na menos 15. Sem calculadora aí chega em 10 na, 1,1 vezes 10 na menos 15 Tesla. Beleza? Uhum. Alguma dúvida no que eu fiz até aqui? Não, por enquanto não. Maravilha. Então, agora a questão é a direção, né? É a única coisa que falta. Então vamos entender aqui o que está rolando. Próton está no sentido. É, ou melhor, próton é um cara positivo, né? Isso é um ponto importante aqui para nossa direcionalidade. E ele está se movendo para a esquerda. Então, o vetor que vai do próton até o ponto, ele vai para cima e para a esquerda. É o verdinho ali que eu desenhei. Ah, acho que eu entendi. Eu tenho que, pela regra, eu tenho que girar sempre no sentido do menor ângulo. Eu tenho que girar, tenho que botar minha mão com a palma virada para cima, na direção da velocidade, e girar para o vetor R chapéu. É, Então esse campo daria para dentro da página? para dentro da página, exatamente. Pela regra da mão direita, vai para dentro da página, E a né? força desse. Aí assim que achasse o sentido do campo, eu poderia calcular. A questão não pede, mas eu poderia calcular a direção da força magnética que Claro, esse poderia, próton pela regra gera. da mão direita 2, né? Aquela da pistolinha, Ah, certo? é, com os três dedos assim, né? Isso, exatamente. Então, é um ponto importante de lembrar aqui é que como o Q é maior que zero, né, a gente tem que usar o produto vetorial mesmo, né? Porque se fosse negativo, né, se fosse um elétron, Ele seria para fora da página, então. exato, Que é o trocaria, contrário. né? Isso. Então, como o V aponta para a esquerda e o R aponta para cima e para a esquerda, o negócio vai apontar para dentro da página mesmo. Não entendi. Pegou a ideia? Peguei. Né? Tipo, tu vai dando um tchauzinho assim, né? É, Da velocidade para distância, da velocidade para distância, tu tá vendo teu dedo ali apontando uma para coisa dentro da página. que eu achei interessante, essa fórmula dessa lei que relaciona com a velocidade, eu não vejo aqui nas anotações. A lei de Biot-Savart não relacionando com a velocidade? É, a gente começou a falar da lei de Biot-Savart. Primeiro a gente falou de um campo produzido por um fio infinito. Aí a relação, fazendo todas as integrais, a única relação que a gente tem é entre o comprimento do fio, né, a Não, mas tu distância. tá falando de fio, calma aí, né? Lá no Não, sim, fio, de sim. fato, o fio tá parado, mas as cargas dentro dele estão se movendo, certo? Não, sim, E tu tem um termo digo. de velocidade, entre aspas, que é a corrente, né? M0 I, certo? O I tem velocidade, velocidade da carga se movendo. Não, sim, Sacou? mas. Não, eu acho que não ficou muito claro, eu não entendi. Então tu falou sim, mas não entendeu. Não, não, Ó, aqui, man, ó. Sim, não temos o termo de velocidade, dessa forma que tu tá falando, eu tô ligado. isso. Mas primeiro, essa fórmula deriva da lei de Biot-Savart geral da partícula. Agora, tu não tem uma partícula só, tu tem uma série de partículas que formam uma linha, e tu tá dizendo que essa linha aqui tem uma direção dl, Ah, certo? tá, entendi. Isso. Aí tu pensa, porra, mas o negócio tá parado? Não. Não tá parado porque tem carga em movimento nessa linha. E esse movimento tá dado na corrente. Ah, Corrente tá. é carga em movimento, né? dq/dt, certo? Ah, sim, sim, sim. É isso. Não, tá, Então, beleza. sim, tem velocidade. Até mesmo lá no ensino médio, a gente aprende uma fórmula um pouco mais fácil, que é o B igual a QV, né? Ou QV seno teta, que seja. Mas às vezes, em vez de a gente usar B igual a QV, a gente fala que B igual a IL, né? Bio, certo? Uhum, Corrente vezes comprimento do fio, beleza? beleza. Tá, Então, sim, a unidade bate, pode ter certeza. não, tá.
Agora, bem, acho que era isso, né? Então, para dentro da página, eu vou escrever assim, faz tchauzinho, que você vai perceber que o campo magnético fica para dentro da página. Faça tchauzinho, ah, com os dedos indo da velocidade para pro vetor que dá a distância entre a partícula e o ponto. E você vai ver seu dedão apontando para a página. Ou seja, essa é a direção de B, porque a carga é positiva. Maravilha. Alguma dúvida? Não, sem dúvida, por enquanto. Maravilha. E aí, qual outra questão? Dessa, daquelas fotos que eu te enviei, aquele exemplo que fala sobre fio paralelo, fios paralelos infinitos carregando corrente um e 2 no mesmo sentido. Uhum. A professora tinha pedido para a gente tentar fazer essa mesma relação entre as forças que são geradas, né, por essas correntes, mas ele pede para trocar Sentido. o sentido das correntes. Sim. Numa situação, os fios Desculpa, se trocar o atraem, sentido. na Trocando outra eles não. se repelem, né? Trocando o sentido não. No mesmo sentido. Aqui tem no mesmo sentido. Será que a gente está falando de duas diferentes? Não, não. Aqui, A corrente no mesmo sentido não. É o campo no mesmo sentido. os campos no mesmo sentido. Deixa eu ver aqui na foto se dá para. É que eu tinha desenhado na foto. Um campo estaria saindo da página e o outro entrando. Aí, como seria o sentido da corrente, perdão, se os campos se tivessem na mesma direção, saindo da página ou entrando na página? Tá. Eu não estou entendendo exatamente do que tu tá falando, porque me parece que tu tá falando de fios paralelos. Então, foi uma das fotos que eu vi para o senhor. Deixa eu ver. Eu escrevi a lápis, exemplo, fios paralelos infinitos. Isso, é esse aí. Tá, aqui os campos estão indo Então, para em fora sentidos, para dentro. sentidos Sim. opostos. Aí, como que seria o sentido da corrente se os campos estivessem os dois para fora da página ou os dois para dentro da É página? só usar a regra da mão direita 2, né? De novo. Tipo, vamos utilizar a regra da mão direita 2 para esse caso que nós estamos vendo aqui, beleza? Eu gosto de pensar a regra da mão direita 2 da seguinte forma. Você faz a pistolinha aí. Tá. Você pensa no seu dedão. O seu dedão é o dedo mais forte. Então ele vai ser a força, beleza? Ok. É uma pistolinha, então sai bala dela. A bala sai rápida, com velocidade. Então o cano por onde sai a bala é a velocidade, beleza? Uhum. E o que sobrou é o campo magnético. Então vamos lá. Veja, aqui não tem velocidade, mas tem corrente, né? A corrente se move para cima. Vamos pensar nesse aqui que, como a gente vai usar a mão direita, é mais confortável. Pensar nesse segundo fio aqui, né? Então, dedão para frente, força. Ou melhor, dedão, desculpa, dedo indicador para Frente. cima aqui, vamos seguir, né, a lógica que o desenho está nos mostrando. Dedo indicador para cima, que indica a velocidade para cima. Tá. Dedão força para a esquerda, certo? Uhum. Vai ficar um L com o dedo do meio para frente, né? Isso, o L invertido, né? Uhum. E campo magnético entrando na folha. É o que nós estamos vendo, certo? Sim. Você está vendo seu dedão entrando na direção da tela ou da folha, do que é que você esteja fazendo. Uhum. Seu dedão está para baixo. Que é o que está acontecendo aqui nessa figura de fato, né? Exatamente o que está acontecendo aqui. Agora, vamos pensar essa mesma situação, mas para outro caso aqui. Ele está falando que ele quer que a gente altere o campo e descubra para onde vai apontar a corrente, é isso? Isso. Tá. Vamos alterar o campo então. Vamos apontar o nosso dedão, o dedo do meio, melhor dizendo, em direção à folha. Ok? Ele Certo. quer só que a gente altere isso. Só que aí tem um detalhe, tá? Porque ele quer atração ou ele quer repulsão?
Ele falou sobre isso? Não, só tinha perguntado o sentido, como ficaria o sentido da corrente. Só que isso é um problema. Porque tu não, tu tem que controlar. A gente está controlando só, a gente só está mudando aqui o campo magnético. Certo. Foi o que ele falou. Mude o campo magnético e o sentido da corrente. Beleza, só que isso não me dá. Mudar o campo magnético não me dá informação suficiente sobre qual vai ser a corrente. Porque eu não sei se está tendo atração ou repulsão, não sei se as forças elas estão sendo. Na força está para a direita ou está para a esquerda, entendeu? Uhum, Porque se a força tiver para. Veja, vamos apontar o nosso dedão para baixo. Isso que o teu professor mandou. Se a força tiver para direita, ou seja, atração, concorda comigo? uhum, Eu vou ter a corrente, ou seja, o meu dedo indicador, para baixo. Tá todo torto aí? Eu tô todo torto aqui. uhum. Eu joguei meu cotovelo para cima aqui, tá fazendo isso? É, também tô contorcendo aqui. Isso, eu também tô contorcendo. Então a gente tá fazendo a mesma coisa. Dedão para baixo, né? Ou melhor, dedo do meio para baixo, dedão para a direita ali para ter a atração entre os fios, corrente o outro sentido, né? Aqui na figura tá ao contrário do que a gente encontrou, certo? Sim, sim. Maravilha. Agora, vamos pensar a força para a esquerda, mais confortável, né? Uhum. Dedão para baixo, força para a esquerda, dedo indicador no mesmo sentido da corrente que da figura aqui. Concorda comigo? Sim. Então, o que tu tem que argumentar pro teu professor é o seguinte: eu não sei qual é a corrente, se eu não souber qual é a força. Se a força for de atração, é corrente para baixo. Se a força for de repulsão, corrente para cima. Ah, tá. Entendi. Beleza? Beleza. Então a ideia é essa. Ok, ok. A gente pode fazer a oitava questão daqueles exercícios? Claro. Deixa eu pegar aqui. Que intensidade de corrente são necessárias para gerar a intensidade do campo magnético da tabela 3.1, 33.1 em 1,1 centímetro de um fio longo reto? Daí tem uma coisa que é importante, né? Na hora da prova, tu vai ter que deduzir ou não? Tipo, deduzir a equação do fio ou tu vai poder já usar a Então, na, equação na, do fio? na, na nossa prova, eles dão um formulário para gente, né? Já Legal, algumas fórmulas e algumas deduções de cálculo, eles vão avisar para gente, vão escrever lá. porque deduzir, porque, vamos dizer assim, porque obter, né, a equação na hora lá é meio brabo, né? Meio chato. Não, eles dão um formulário com as equações. E É, algumas integrais eles já dão, dão só o limite para a gente aplicar. é que o meu medo é que ele não te dê a equação do fio, né? Que, por exemplo, assim, a gente usa o tempo todo essa equação, até no ensino médio a gente usa essa equação aqui. P igual a μ0i sobre 2πr. Só que quando a gente está aprendendo tanto lei de Biot-Savart quanto lei de Ampère, a gente tem que deduzir essa equação, certo? Esse caso seria para um fio infinito, né? Sim, Ah, infinito. tá, beleza. Só que, tá, beleza. Então, belezas. Vamos pegar lá o que o enunciado falava que ele queria, né? Deixa eu pegar aqui. Qual a intensidade da corrente? Então, a gente vai ter que isolar a corrente nessa forma, certo? Uhum. Trazer pra cá. Porra. Eu tô usando uma tala na mão, então eu tô meio devagar. Mas normalmente eu sou mais Conheço, dinâmico. conheço bem, já fiz muito uso. Tu tem Infelizmente. tendinite também? Não, eu sou goleiro. Putz, aí é complicado, hein? Daí eu tô era engessada mesmo, né? Daí é pior ainda. Não, é horrível. Imobilização atrapalha muito. Sim. Então tá bom. Agora a figura é essa aqui, beleza? Então significa que, bah, o fio não é infinito aqui, né? Mas ele falou alguma coisa sobre ser infinito? Ele dá uma distância, né? Eu consideraria que fosse um fio finito.
Mas ele fala que é um fio longo, o fio longo, acho que ele fala de fio infinito. Uhum. Ah, da Isso é uma coisa, isso, tabela 333.1, porra. Não é da figura 33.1. Que merda. mas isso é uma coisa também que eu tenho muita dificuldade, professor, que é a interpretação do problema. Às vezes eu interpreto de uma forma, mas aí quer que aplique um outro questionamento, uma outra É, coisa, eu acabo, infelizmente, não vai cair exatamente igual que você trabalhou, né? Uma pena. nunca cai, na verdade. Nunca cai. Cadê essa tabela, velho? 33.1. O Deixa eu dar uma olhada aqui no PDF para ver se ele. que ele tá falando? Nesse capítulo tem uma tabela? Não vi. Tem uma ainda. Tô achando não, velho. Tabela 33.1. Ele fala, na resolução, ele usa essa fórmula aí. Ele considera como se fosse um fio infinito Sim, mesmo. tem que ser, só que ele tá falando ali. Para gerar as intensidades do campo magnético da tabela 33.1. Ele usa o campo, ele considera como campo da superfície da Terra, que é 5 vezes 10 a menos 5. Essa tabela que ele tá falando são de campos magnéticos que aparecem com frequência, mas eu queria ter eles aqui, né, para poder fazer as contas. Mas eu não tô achando. Cadê a tabela 33.1? Caralho. Ela tem que estar no capítulo 33, senão ela não se chamaria assim, né? Box estático 33.1, pô, tem todos tem a questão 33.1, box estático 33.1, figura 33.1, mas cadê a tabela? Tabela 33.1. Procura aí também, man. Ih, opa, não. Desisto, velho. Não vou achar isso. Mas Eu tu já posso entendeu o pegar, que tem que fazer, né? o que ele usa o valor aqui é 5 vezes 10 a menos 5 Tesla. Esse é o campo magnético da Terra. Isso. Aí ele faz essa aplicação da fórmula direto. A distância seria 5 centímetros, o μ0 é 10 a menos 7, né? Aí ele Então, puxa o valor da corrente. fazer essas continhas de matemática básica não são problema para você, né? Não, não. Eu teria que só interpretar que ele está considerando o fio infinito. E aí usar essa fórmula e não a outra do fio finito, né? Aí eu teria que integrar, enfim, ter a Ah, distância do comprimento do fio. Professor, tem uma coisa que o senhor falou, diga. da primeira questão, né? Que fala Porra, sobre. Que essa eu aqui, né? tinha feito a confusão. Não, desculpa, questão 5. É a confusão que eu tinha feito com a velocidade e a corrente. Qual que é a relação que eu tenho que entender de que da corrente e da velocidade, no caso? Eu não entendi direito a pergunta, ela é bem geral, né? Mas corrente se relaciona com a velocidade da seguinte forma: I igual a dq dt, do ponto de vista algébrico, é isso, né? Ou Uhum, seja, corrente é um fluxo de carga no tempo, que é, na realidade, o seguinte, né? Você tem um fio, e nesse fio tu tem uma seção reta do fio, que na engenharia chamam de bitola, e nessa seção reta, essa área, passam elétrons, uma determinada quantidade de elétrons. uhum, Essa quantidade que passa, né, num instante, essa quantidade de carga que passa num instante nessa seção reta do fio, a gente chama de corrente. uhum, Obviamente, essa corrente não está parada, né? Ela está se movendo, senão ela não passaria, senão ela não teria derivação no tempo, né? Então, é sempre essa mesma quantidade de corrente que passa em qualquer seção reta, né? uhum, Então, essa aí é a nossa corrente, beleza? Ou seja, é por isso que ela se associa com a velocidade, porque é partículas em movimento, né? uhum, Partícula em movimento é velocidade. Só que às vezes é tanta partícula em movimento que em vez de a gente trabalhar com Q vezes V, a gente prefere trabalhar com corrente, né?
e I, né? I, Ah, ok? entendi. Isso. Então, beleza. Muito bem, daí, obviamente, né, essa corrente ela está sempre muito associada com o fio que ela está passando, porque a corrente em si, como você pode ver, não é um vetor, né? Carga não é vetorial, carga é grandeza escalar. E dt também, obviamente, né? Uhum, Acontece que a corrente, ela se move em direções, né? A gente está sempre usando a regra da mão direita e tal para ver a direção que ela tá. uhum, Então, por isso que ela acaba sempre se relacionando com o L, né? Com o comprimento do fio, com o DL e tal. E, digamos, tem um fio aqui com comprimento, beleza. Só que tu vai dizer que esse comprimento, ele é feito de DLzinhos em DLzinhos. E esses DLzinhos, eles são vetores. Sacou? É daí que eu teria que integrar esses Exato. DLs, né? Daí que a hora que tu for fazer o produto vetorial, né? Com a direção desse vetor, que vai funcionar a corrente do ponto de vista vetorial, sacou? Uhum, A corrente em si não é um vetor, mas o DL é. E como a corrente ela varia, ela se move no DL, então é o DL que você usa para fazer o produto vetorial, entendeu? entendi. Lógica da velocidade é essa. Tá. Agora ficou mais claro. Que eu achei que tinha alguma relação direta, alguma fórmula, algo assim, que eu poderia substituir numa eventual Não, direta questão. não, porque são situações diferentes, né? Como é que vai ser direto? Uma situação onde tu usa, assim, pensando do ponto de vista de ensino médio, né? Que tu usa Q vetorial B, ou melhor, porra, falei besteira. Que é a força é igual a QB vetorial V, né? Essa é a forma do ensino médio. Sim. É quando tu tens uma partícula num campo magnético, né? Ou melhor, essa partícula não pode estar só no campo magnético, tem que ter uma velocidade. E o campo magnético vai ter um outro sentido. Uhum. É porque na questão ele não dá o sentido da força, né? Ele não dá a informação da força. Aí, por isso que eu fiquei na dúvida. Qual a questão? Essa 5 ele não. A questão 5 ele não fala sobre a força, né? Ele É não dá porque não tem direção. força ali, né? E nem nos interessa. Não, sim, Tipo, por força é isso uma que. coisa que age entre dois corpos, né? Ou melhor, um Ah, campo é verdade. causando É algo por- um campo causando algo numa partícula. Né? São as duas situações. Uhum. Agora, o que está acontecendo no problema 5, né? Está simplesmente uma partícula se movendo. E uma Uhum. partícula em movimento causa campo. Então é isso que ele está perguntando para nós. Essa partícula está se movendo, beleza. Quem que empurrou ela? Não sei, não quero saber. Ou seja, tô nem aí para força. Mas ela está gerando um campo lá no pontinho. Vamos calcular o campo que essa partícula em movimento está causando. É só isso. Sacou? Ah, entendi. Então não tem a ver com força. Daí, outra situação que pode aparecer é o seguinte, né? Tu não vai ter uma partícula num campo, tu vai ter um fio, né? Você vai ter um fio, que daí vai ter todo esse esquema do tamanho pode ser infinito, vai ter a direção dl, né? Mas é importante que ele tenha uma corrente, esteja indo numa determinada direção, mas de novo, a corrente não é vetor, né? E obviamente esse fio, por ele ter corrente passando, ele vai gerar campo, né? E esse campo ele pode até ser pensado do ponto de vista da lei da mão direita, né? Que para cá vai ser assim, para cá vai ser assado, Uhum. certo? E Certo. obviamente vai gerar uma força, e essa força, por sua vez, pode ser dada por I, como é que é? Essa força vai agir numa partícula, por isso tem que ter a Q, né? Q, I, L, Ah, sacou? sim. É, tá até aqui, né? Mas eu Isso não tem tô- essa aí? Tem. Tem mesmo? É porque eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Não, não seria corrente vezes o comprimento vezes o campo? Isso, campo. Bio, né? Como eu tinha dito antes, né? Uhum. Exatamente. Seria daquele exemplo do trilho que eu mandei também. Exatamente. Entendeu? Então são situações diferentes, né? Tem uma série de partículas se movendo aqui. Beleza? Beleza. Então tá bom. Tranquilo. Dá Acho que tempo dá de pra fazer fazer mais uma mais um mini questão? aí. Vamos lá. Ó, Seria a 11. Se não der tempo, não tem problema. o campo magnético é uma esfera com diâmetro 1.
Tentou fazer essa? Parece sim, muito jogue na fórmula e chegue na resposta. Eu só queria, assim, ver se não faltou alguma coisa, alguma consideração. Tá. Campo magnético sendo uma espira, com diâmetro 1 cm, vale aquele tanto lá. Qual é a corrente da espira? Bem, de novo, né? Uma espira, ou melhor, a corrente dentro de uma espira circular também tem uma fórmula, né? Sim, tô anotado aqui. Eu acho que, inclusive, a última aula que a gente fez. É bem parecida com a do fio. Só não tem o pi. É esse aqui, ok? Daí é só isolar o I, né? Você chega na corrente. Agora B. Um longo fio reto conduz a mesma corrente que você determinou no item A. Aqui a distância do fio, o campo magnético tem uma intensidade de 2,5 militesla. Ah, fácil também, né? Porque a gente já vai ter o campo lá, né? Que Uhum, foi obtido na A. Ou melhor, a corrente, né? Que foi obtida na A. Diz assim, corrente igual a tal. Daí quando você vai fazer a B, ele quer saber a distância. Então você isola o R na equação do fio. Certo? uhum, Vai ficar basicamente isso aqui. certo. Daí note que você tem o campo, né? Que ele cita. Essas constantes você também tem. E a corrente você tem, Do primeiro foi item. informado antes. Pronto, chega na resposta, né? Muito fácil. Tomar cai uma dessa na prova. É, Maravilha. Tem mais outra aí? não, 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 por Só enquanto. essa? Shhh. Tá. Acredito Maravilha, meu que parceiro. Então tá ótimo. Show de bola. Ó, tu tá bem pra prova, tá? Dúvidas de alto nível. Recomendo que treine